Menina revela que pai não está vivo e a polícia faz uma descoberta chocante sobre o chão. Mariana, uma menina de 10 anos, com olhos brilhantes e um sorriso contagiante, sempre teve uma imaginação tão fértil que seus amigos a chamavam de contadora de histórias. Vivia em uma pequena cidade cheia de segredos e histórias esquecidas. Um dia, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo, Mariana surpreendeu seus amigos com uma revelação que a fez parecer uma protagonista de um de seus próprios contos. Meu pai, ele está vivo! A resposta deles foi uma maré de risadas. Alex, seu melhor amigo, brincou. Mariana, você sempre faz as melhores histórias, mas dessa vez você exagerou. Eles achavam que era mais uma de suas criações mirabolantes, mas a verdade estava prestes a se revelar. Naquela mesma noite, gritos estrondosos ecoaram da antiga casa de sua família, um lugar que havia sido fechado desde a morte de seu pai, há 5 anos. Um morador da vizinhança, atormentado pelos sons, decidiu ligar para a polícia. Quando os oficiais chegaram, algo que ninguém esperava aconteceu. Ao inspecionar o local, começaram a cavar sob o assoalho empoeirado. O silêncio pesado se transformou em choque quando eles encontraram uma caixa empoeirada, coberta de teias de aranha. A caixa se abriu com um rangido arrepiante, revelando cartas amareladas e um diário desgastado. As páginas do diário estavam repletas de segredos obscuros sobre a vida de seu pai, que tudo indicava, havia sido um agente secreto. As palavras fluíam, revelando uma conspiração internacional que envolvia traições e perigos além da imaginação de Mariana. Sua cabeça girou com a ideia de um pai que não era apenas um homem comum, mas alguém que lutou contra as sombras do mundo. Enquanto as autoridades começavam a investigar o conteúdo da caixa, a cidade mergulhava em um mistério palpável. As pessoas sussurravam nas ruas. A curiosidade se misturava ao medo. Mariana estava no centro de tudo isso, seu coração batendo forte. Seria possível que ela encontrasse seu pai, cercado por mentiras e segredos? Mas havia algo mais. Uma presença sinistra que parecia querer calar a verdade. Olhos desconhecidos observavam, e a pequena cidade tornava-se um palco de intrigas. Mariana olhou para o diário em suas mãos. Os detalhes começavam a tomar forma. Cada carta, uma pista. Ao mesmo tempo, ela sentiu um nó na garganta e um tremor nas mãos. Porque todos estavam prontos para proteger esses segredos tão ferozmente. Ela queria saber, mas e se descobrisse algo que jamais conseguiria esquecer? A compreensão do que estava prestes a enfrentar a envolveu como uma sombra. Um abismo de traições e perigos se abriria diante dela. E Mariana se questionava se estava realmente pronta para a verdade. Enquanto olhava para a caixa aberta e as cartas que poderiam desenterrar um universo muito maior, a tensão crescia. O que mais poderia estar escondido sob aquela velha casa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like
poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Mariana olhou fixamente para o diário, sua pequena cabeça girando com 1000 pensamentos. Ela precisaria de coragem para descobrir a verdade, mas o que a aguardava parecia além de sua compreensão. O cheiro de poeira e mofo da caixa a cercava, enquanto sua mente se enchia de perguntas. Ela queria saber sobre seu pai, mas a ideia de prestes a mergulhar em um mar de segredos a deixava nervosa. Foi quando um barulho estrondoso ecoou na casa, fazendo o coração dela disparar. Os policiais, ainda analisando as cartas, trocaram olhares alarmados. O que foi isso? Alguém sussurrou, e a tensão no ar era palpável. Os gritos se tornaram mais intensos, seguidos de um som pesado, quase como se algo estivesse sendo arrastado. Mariana hesitou. Então um policial gritou: "Fiquem todos atrás de mim!" Mas antes que alguém pudesse reagir, a parede da sala explodiu em pedaços. Uma nuvem de pó e fragmentos de madeira encheram o ar. E pela brecha surgiram figuras encapuzadas, rostos ocultos nas sombras. Era como se um pesadelo tivesse se materializado diante dela. Os gritos de pânico de seus vizinhos ecoaram do lado de fora, enquanto a pequena cidade estava em alerta total. Mariana ficou paralisada, o diário caindo de suas mãos. Seus olhos arregalados seguiram os homens mascarados, que com movimentos rápidos e precisos começaram a buscar pelo que pareceu ser nada menos do que a antiga caixa. Eles sabiam exatamente o que estavam procurando. O olhar do policial, que havia chamado por reforço, refletia terror. "Saia daqui, Mariana!" ele gritou, tentando afastá-la, mas ela nem se moveu. Dali em diante, tudo se misturou em um turbilhão. Um dos encapuzados se aproximou dela e com uma voz grave disse: "Você não deve estar aqui. O que você encontrou não é seguro." Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, o caos se instalou. Os gritos tomaram conta da casa. E Mariana olhou para os policiais, que estavam lutando para conter a situação. A adrenalina a fez perceber que algo estava muito errado. Então, uma das cartas que o policial segurava voou do punho dele, desdobrando-se no ar. Flutuou lentamente até pousar aos pés de Mariana. Ela se agachou, ainda assustada, e leu a palavra que estava em destaque: traidor. Era uma revelação devastadora, como se uma lâmina tivesse atravessado seu peito. Mas o que ela não percebeu foi que, atrás dela, um dos encapuzados olhava diretamente para o diário. Um brilho de reconhecimento em seus olhos cobertos pela máscara. De repente, o assalto se intensificou. A porta da frente arrombou e mais figuras entraram, dessa vez armadas. "Precisamos da caixa! É agora!" Uma voz ecoou, e aquela frase paralisou Mariana. Caos se desenrolou ao seu redor. A sala, antes cheia de segredos, agora se tornava um campo de batalha. A confusão era tão intensa que parecia que o tempo tinha parado. Seu coração batia em descompasso. A escolha que Mariana fez em continuar ali poderia custar mais do que apenas um mistério. Os segredos de seu pai estavam prestes a serem expostos de uma maneira que ela jamais imaginou. A única certeza que tinha era que a verdade a cercava, mas com ela vinha um perigo inimaginável. Incapaz de se mover, ele se lembrou das últimas palavras do diário.
A verdade tem seu preço. E nesse momento, Mariana entendeu. O que ela encontraria nas próximas páginas poderia mudar tudo. Ela luteou com a consciência dela. Estava pronta para isso? Nesse instante, uma figura familiar emergiu do caos. Alex. Ele estava ali, machucado, mas vivo. Mariana! Gritou. Precisamos sair agora! Ela viu o medo em seu olhar e então tudo se misturou novamente. Quem eram aqueles homens realmente? O que eles queriam? E o que mais estava escondido sob aquele chão? A verdade estava cada vez mais perto. Mas a que custo? Mariana ficou paralisada. Alex machucado, mas ali, ao seu lado. As figuras encapuzadas se aproximavam. Mas como poderiam estar ali? O medo a envolvia, pairando no ar tenso. Mariana! Gritou Alex, tentando quebrar seu transe. Precisamos sair agora! Ele parecia apavorado. Mas antes que eles pudessem se mover, um dos encapuzados avançou, seu olhar fixo no diário caído no chão. Mariana sentiu um calafrio passar por sua espinha. O homem se agachou, pegou o diário e, com um sorriso sombrio, começou a folhear as páginas. Então seu olhar se encontrou com o dela. Um instante que congelou o tempo. Era uma conexão que parecia profética, como se um segredo antigo estivesse prestes a se revelar. Sabe? A voz dele era baixa, um sussurro carregado de ameaça. Seu pai, ele não está morto. Ele está aqui e você apenas desencadeou algo que deveria ter permanecido dormindo. O mundo girou em torno de Mariana. As palavras dele penetraram como uma lâmina. Alex estava prestes a questionar, mas a explosão de gritos da multidão na rua aumentava. Precisamos ir agora, gritou um dos policiais, mas a atenção estava completamente voltada para o encapuzado, que parecia saber mais do que deveria. De repente, o diário escorregou da mão do homem e se abriu em uma página específica. Mariana podia ver uma foto em preto e branco dela mesma, mas não era simplesmente uma foto comum. Ela viu seu pai ao lado de uma mulher desconhecida, com os braços ao redor dela como se fossem uma família. O nó na garganta de Mariana se apertou ainda mais. Quem é ela? Sua voz mal conseguiu sair. O encapuzado sorriu, uma expressão que era tanto de satisfação quanto de desdém. Essa é a sua mãe, querida, a mulher que seu pai abandonou. As palavras reverberaram como um eco sinistro. Cada sílaba cutucava a ferida da curiosidade e do medo. Mariana olhou para Alex em busca de apoio, mas ele estava em choque, os olhos fixos no encapuzado. Você está mentindo! Alex exclamou, mas a dúvida começou a acionar todas as alarmes na mente de Mariana. Ela conhecia a história de seu pai, um agente secreto que morreu em uma missão. Mas e se tudo isso não fosse verdade? Mais gritos e tumulto ecoaram da rua, mas nada disso parecia importar. O encapuzado levantou o diário, apontando para uma passagem específica. Ele não morreu como você pensa. Ele foi forçado a desaparecer. E você, Mariana, é a chave para tudo isso. Um som estrondoso interrompeu sua fala. A parede próxima estilhaçou com uma nova onda de violência. Mariana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Por que você está fazendo isso? Perguntou, a voz tremendo. O encapuzado inclinou a cabeça, a expressão ganhando um tom de cumplicidade. Porque seu pai não é o único com segredos. Você também os tem. Só não se deu conta ainda.
Era como se a realidade estivesse se desdobrando lentamente diante dela. O caos ao redor se tornou um eco distante. As palavras pesadas não eram apenas uma ameaça, mas uma revelação transformadora. O que mais estava escondido em sua história? Antes que pudesse responder, um novo barulho distorcido tomou conta do lugar. A porta da sala arrombou de novo e mais encapuzados entraram, desta vez com armas em punho. É caixa! Precisamos da caixa! Gritaram. E novamente o pânico tomou conta. Mariana olhou para Alex, que agora estava ao seu lado, tentando puxá-la para longe. Mas seu olhar encontrou o encapuzado novamente. O que você vai fazer? Você não pode deixar tudo isso acabar assim. A voz dele era quase persuasiva, como se ele soubesse mais sobre suas origens do que ela mesma. Cuidado, Mariana! Alexa puxou, mas ela estava presa em pensamentos, a verdade despedaçada em sua mente. O que mais poderia estar escondido debaixo da superfície? O peso das revelações pressentidas a paralisava. As chamas do desconhecido começaram a consumir sua determinação. Os encapuzados avançaram, e o desespero surgia como uma tempestade em seu peito. O futuro estava prestes a ser reescrito, e Mariana sabia que a única saída era enfrentar a verdade, mesmo que custasse tudo. E naquele momento, enquanto o caos se desenrolava, sua decisão se tornava clara. Eu preciso saber, sussurrou para si mesma, balançando a cabeça em direção ao encapuzado. Traga meu pai de volta. E com isso, a vida de todos ali se transformaria para sempre. O que mais ela havia ignorado? O que mais estava prestes a ser revelado? Mariana ficou paralisada. Alex, machucado, mas ali ao seu lado. As figuras encapuzadas se aproximavam. Mas como poderiam estar ali? O medo a envolvia, pairando no ar tenso. Mariana! Gritou Alex, tentando quebrar seu transe. Precisamos sair agora! Ele parecia apavorado. Mas antes que eles pudessem se mover, um dos encapuzados avançou. Seu olhar fixo no diário caído no chão. Mariana sentiu um calafrio passar por sua espinha. O homem se agachou, pegou o diário e com um sorriso sombrio começou a folhear as páginas. Depois, seus olhos se encontraram com os dela. Um instante que congelou o tempo. Era uma conexão que parecia profética, como se um segredo antigo estivesse prestes a se revelar. Você não sabe o que realmente está acontecendo, sabe? A voz dele era baixa, um sussurro carregado de ameaça. Seu pai, ele não está morto. Ele está aqui. E você apenas desencadeou algo que deveria ter permanecido dormindo. O mundo girou em torno de Mariana. As palavras dele penetraram como uma lâmina. Alex estava prestes a questionar. Essa explosão de gritos da multidão na rua aumentava. Precisamos ir agora! Gritou um dos policiais. Mas a atenção estava completamente voltada para o encapuzado, que parecia saber mais do que deveria. De repente, a porta da sala foi arrombada de novo, e um grupo de policiais entrou, armas em punho. Acalmem-se! Para trás! Um deles gritou, mas o caos já havia se instalado. A tensão subiu em flechas afiadas. Mariana olhou para todos aqueles rostos e então, como se o universo estivesse conspirando, ela viu uma figura familiar entre eles. Sua mãe. O que estava acontecendo? A mulher que ela pensou que havia perdido para sempre estava ali. Foi uma expressão rígida. Um choque profundo a atravessou. E por um momento ela esqueceu do encapuzado e da violência à sua volta.
Mãe! A voz dela escapuliu como um sussurro. Os olhos de sua mãe brilharam por um instante, mas logo retornaram à frieza. Mariana, você precisa sair agora! Ela gritou, mas a urgência dela parecia carregada de algo mais. Um aviso. Você não pode ficar, querida, disse a mulher, sua voz tremendo. O encapuzado, percebendo o desenrolar, sorriu com satisfação. Você vê? É tudo uma questão de escolha. Sua mãe sempre soube a verdade, mas a escondeu de você. A verdade. As palavras ressoarem na mente de Mariana como uma tempestade. Por que sua mãe nunca falou? O que mais estava escondido? O encapuzado continuou. Seu pai e sua mãe estavam no centro de uma conspiração. E você é a chave para tudo. A expressão da mãe de Mariana se endureceu, como se estivesse enfrentando o próprio inferno. Silêncio! Ela ordenou ao encapuzado, mas ele riu. Silêncio! Essa é uma palavra que não existe aqui. Foi nesse momento que o grito de alguém cortou o ar. Um dos policiais foi derrubado e as sombras começaram a se espalhar pelo ambiente, mais encapuzados invadindo como uma onda. Um tiroteio começou. O som das balas ecoava e cada disparo parecia uma facada no peito de Mariana. Ela olhou para Alex, que estava ao seu lado, e viu expressão de pânico e confusão. Vamos! Ele gritou, puxando-a. Mas ela sentia que algo monumental estava prestes a acontecer. Sua mãe, contra tudo, estava lutando, mas era evidente que havia um plano sendo desenrolado bem diante de seus olhos. As figuras começaram a recuar, mas o encapuzado, que parecia saber de tudo, permaneceu, segurando o diário. Ele olhou para Mariana e disse: escolha entre a verdade ou seguir a mentira. Se você quiser conhecer seu... Ponto. Pai, isso pode ser arriscado. As palavras oculares a perfuraram. Que opção ela tinha realmente? Era tudo uma armadilha? E nesse instante, a mãe de Mariana virou-se bruscamente para olhar diretamente para ela. Mariana, você não conhece toda a verdade. Você não sabe quem somos. A revelação despedaçou seu mundo. Quem eram essas pessoas? O que mais estava escondido em meio a segredos e sombras? A única certeza naquele momento era que a verdade poderia custar tudo o que conhecia e tudo o que ela nunca sonhou que poderia saber. Com o caos ao seu redor aumentando, ela gritou: o que você quer dizer? Mas as palavras de sua mãe estavam perdidas nas explosões da confusão. E o que mais estava preso ali? Sobre o chão da velha casa, agora parecia um abismo que ela estava prestes a explorar. Sem saber conseguiria voltar. Mariana ficou paralisada. Alex, machucado, mas ali, ao seu lado. As figuras encapuzadas se aproximavam. Mas como poderiam estar ali? O medo a envolvia, pairando no ar tenso. Mariana! Gritou Alex, tentando quebrar seu transe. Precisamos sair agora. Ele parecia apavorado. Mas antes que eles pudessem se mover, um dos encapuzados avançou, seu olhar fixo no diário caído no chão. Mariana sentiu um calafrio passar por sua espinha. O homem se agachou, pegou o diário e, com um sorriso sombrio, começou a folhear as páginas. Então seus olhos se encontraram com os dela. Um instante que congelou o tempo. Uma conexão que parecia profética. Você não sabe o que realmente está acontecendo, sabe? Era baixa, carregada de ameaça. Seu pai, ele não está morto. Ele está aqui.
E você apenas desencadeou algo que deveria ter permanecido dormindo. O mundo girou em torno de Mariana. As palavras dele penetraram como uma lâmina. Alex estava prestes a questionar, mas a explosão de gritos da multidão na rua aumentava. "Precisamos ir agora!" gritou um dos policiais. Mas a atenção estava completamente voltada para o encapuzado, que parecia saber mais do que deveria. A porta da sala arrombou e outros homens encapuzados entraram, armados. O pânico tomou conta. "Todos para baixo!" alguém gritou, e a tensão estava em cada coração ali. Mariana olhou para todos. O medo a apertava. Então, algo a forçou a olhar para a figura familiar entre os policiais. Era sua mãe, a mulher que ela achava ter perdido. O que estava acontecendo? A adrenalina pulsava em suas veias. "Mãe!" O sussurro escapuliu de seus lábios, e os olhos da mulher brilharam por um instante, antes de endurecerem. "Mariana, você precisa sair agora!" sua mãe exclamou, apressadamente. O encapuzado ao lado do diário sorriu com satisfações visíveis. "Você vê? É tudo uma questão de escolha. Sua mãe sempre soube a verdade, mas a escondeu de você." O olhar dela se endureceu. "Silêncio!" ela ordenou ao encapuzado, mas ele riu. "Essa é uma palavra que não existe aqui." Os gritos aumentaram, e então a figura encapuzada segurou o diário e olhou para Mariana novamente. "Escolha entre a verdade ou seguir a mentira. Se você quiser conhecer seu pai, isso pode ser arriscado." As palavras eram venenosas, perfurando sua confiança. O que ela sabia sobre sua mãe? O encapuzado avançou, seu olhar feroz fixo no diário. O cheiro de pólvora era forte, enquanto o caos se desenrolava ao redor dela. Então, uma explosão interveio, e uma onda de calor a envolveu. Os encapuzados retrocederam. Mas Mariana viu um dos homens caindo. O que estava acontecendo? O ar ficou denso e carregado de mistério. Quando a poeira assentou, um dos policiais se aproximou, o olhar fixo na mãe de Mariana. "É você! O que está fazendo aqui?" Os seus olhares se cruzaram e algo aconteceu. A expressão da mãe mudou de determinação para algo que Mariana não conseguia decifrar. Um reconhecimento, talvez? Um pesado silêncio caiu. "Você não entende. Eu não tenho escolha." A mãe de Mariana respondeu, as palavras escorregando como veneno. "Joyce?" O policial repetiu, confuso. "Você está do lado deles?" Antes que pudesse responder, uma nova explosão sacudiu o chão. O encapuzado que segurava o diário gritou: "Levem-na! Se ela descobrir a verdade, tudo estará perdido." E com isso, a mãe de Mariana avançou sem pensar, empurrando-a para o lado. "Mariana, fuja!" Foi a última coisa que Mariana ouviu antes que o caos tomasse conta. No momento em que sua mãe a empurrou, Mariana sentiu um impulso de correr. Mas por que não podia deixar sua mãe para trás? Uma confusão terrível a dominou. E então, enquanto olhava para trás, viu o encapuzado capturando sua mãe e levando-a. As sombras se fecharam em torno dela. "Mariana!" "Não!" Alex a agarrou, puxando-a para fora daquela cena aterrorizante. Mas o olhar dela se fixou na expressão de desespero da mãe, escondida entre os homens. "Mãe!" ela gritou. O grito da sua alma se perdeu na selva de gritos mundo afora. As luzes da cidade piscavam lá fora, mas tudo se tornava um borrão. A verdade, o que mais estava escondido? Qual era a verdadeira conexão entre o que sua mãe escondia e o encapuzado?
E com o diário agora nas mãos deles, que futuro esperava por? Ela, no meio da confusão, algo disparou em sua mente. Se a verdade custasse tudo, o que ela estava disposta a sacrificar? E nesse instante, a única certeza era que nada seria como antes. O próximo passo, a série de escolhas, seria crucial. Assim, enquanto os ecos do caos se distanciavam, Mariana respirou fundo. O abismo que ela estava prestes a explorar se tornava cada vez mais profundo. Eu preciso saber, pensou, rapidamente. E dessa vez, a urgência em seu peito não era apenas sobre seu pai ou sua mãe, mas sobre si mesma. E a escolha que ela não sabia que precisava fazer estava prestes a moldar o seu destino. Mariana ficou paralisada. Os ecos do caos à sua volta pareciam distante. Mas o sentimento de urgência a apertava por dentro. Alex segurava sua mão, puxando-a para fora da casa, mas sua mente estava em outro lugar, lutando contra o desespero. Vamos, precisamos sair antes que seja tarde. Ele insistia, seus olhos refletindo medo. Mas ela não conseguia desviar o olhar do encapuzado que segurava o diário. A forma como ele havia dito que seu pai estava vivo, como se estivesse à espreita, a atormentava. As sombras dançavam nas paredes. E a adrenalina pulsava em suas veias. Alex a puxou de novo, mas foi como se um ímã a mantivesse presa ao chão. Mariana, agora! A voz de Alex soou mais urgente. Quando finalmente se virou para ele, a verdade que ela procurava estava prestes a desmoronar. E se tudo isso for uma armadilha? Sussurrou, sem pensar. Nesse instante, um rugido ensurdecedor rompeu o silêncio. O encapuzado que segurava o diário gritou: "Pegue-a!" Mariana sentiu seu coração disparar. Mais figuras encapuzadas surgiram e o espaço ficou pequeno, sufocante. Ela tinha que reagir, mas a ambiguidade da situação a fazia hesitar. Toda a sua vida virar de cabeça para baixo em uma fração de segundos. O que estava acontecendo? O caos tornou-se uma onda implacável. Alex ainda a mantinha perto de si. E em meio a toda a confusão, algo se destacou. Sua mãe estava ali, mas não como uma defensora. A expressão rígida dela, as palavras que não saíram, tudo a deixou perplexa. O que ela não sabia? O coração de Mariana parecia querer sair do peito. "Fuja, Mariana!" gritou sua mãe novamente. Mas havia um desespero em sua voz, como se tivesse mais medo do que mostrava. A figura do encapuzado, ao ver a hesitação de Mariana, sorriu e o medo atingiu um novo pico. Ela não vai a lugar nenhum. Foi então que um flash de luz iluminou a sala. As paredes vibraram enquanto uma enorme explosão estilhaçou partes da casa. O chão se abriu sob os pés de todos e Mariana caiu, tateando o que restava do chão. Ela rolou para longe, ouvindo gritos e tiros ecoando. Mas algo a paralisou. A imagem da sua mãe sendo arrancada por um dos homens encapuzados. "Não!" gritou Mariana, sentindo que seu coração despedaçava em 1000 pedaços. O eco de sua voz se misturou ao caos, mas antes que pudesse se levantar, o encapuzado que segurava o diário se aproximou dela e seus olhos brilharam com uma intensidade assustadora. "Você está perdendo tempo, garota. A verdade é mais próxima do que você imagina." Ele estendeu a mão e, em um gesto rápido, começou a revirar as páginas do diário. "Seu pai está em perigo, mas você nunca o encontrará se continuar nesta confusão de mentiras. O que você é, Mariana? Você sempre foi mais do que apenas uma garota.
O que ele disse fez sua mente rodar. Mais do que uma garota? O que você quer dizer? Você é a herdeira. A chave para todos esses segredos. As palavras dele eram como uma lâmina. A verdade a atingiu como um soco no estômago. O que mais sua mãe tinha escondido? Ela queria gritar, mas estava presa em um mar de incertezas. E então, um som estridente cortou o ar. Uma porta foi arrombada e uma nova figura surgiu no caos. Com uma presença imponente, um homem alto e familiar entrou e seus olhos se fixaram em Mariana. "Pare de falar com ela!" gritou o homem com uma voz que reverberou como um trovão. Mariana sentiu seu estômago voltar a revirar. Ele era ninguém menos que seu próprio avô, que acreditava estar morto há anos. E estava ali em carne e osso. O que ele estava fazendo ali? As palavras do encapuzado pareciam perder a força quando ela olhou para o homem, que jamais imaginou ver novamente. Você não entende, Mariana. Tudo o que você sabe está prestes a mudar. O avô estendeu a mão e a sala ficou em um silêncio pesado, como se o tempo tivesse parado. Por que você está aqui? A verdade do passado começava a se desenrolar diante dela, e a confusão se transformou em uma tempestade interna. O que mais havia sob o chão daquela velha casa? Mariana olhou para Alex, desesperada. Ele parecia tão atordoado quanto ela. As palavras de seu avô pairavam no ar, uma promessa de revelações devastadoras. O que isso significa para nós? A pergunta flutuava, esquecida no caos ao redor. Nessa fração de segundo, enquanto o pânico se espalhava, Mariana percebeu. A batalha estava apenas começando. E a verdade que vinha pela frente poderia destruir tudo o que ela acreditava saber. Mariana ficou paralisada. Os olhos dela saltaram de uma figura familiar para outra. O avô estava ali, mas a confusão só crescia. O que ele estava fazendo na casa? O que tudo isso significava? O encapuzado olhava para ela com um sorriso cheio de confiança, enquanto sua mãe tentava lutar contra os homens que asseguravam. "Você não deveria estar aqui!" gritou Mariana, ignorando a urgência do momento. A voz dela estava trêmula. A última coisa que ela queria era mais segredos. O avô, que antes parecia um salvador, tornou-se um enigma perigoso. "Mariana, escute!" O avô a chamou. Sua voz não era mais autoritária. Havia desespero ali, o que a fez hesitar. "Eu vim para te proteger, mas você precisa entender a verdade." "Que verdade?" Ela estava prestes a entrar em colapso. A pressão do caos ao seu redor a forçava a questionar tudo. "Você me abandonou. Todos me abandonaram." As lágrimas brotaram, mas ela estava furiosa. "Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu com seu pai." O avô tentou explicar, mas nesse instante, outra onda de vozes altas e invasivas interrompeu a discussão. Um dos encapuzados, com uma expressão maligna, avançou. "Silêncio!" gritou, levantando uma arma. O ar ficou pesado e o mundo parecia girar ao redor de Mariana. O quê? Mas ela ainda não sabia? A pergunta ecoava em sua mente como uma tempestade. O encapuzado olhou fixamente para o avô. E o que aconteceu a seguir foi tão rápido que Mariana quase não teve tempo de processar. O homem de capuz sacou uma arma e disparou. Um tiro estrondoso ressoou.
O avô deslizou para o lado, mas não era ele que o encapuzado pretendia atingir. Em plena confusão, como se fosse uma cena de filme, a mãe de Mariana se interpôs entre a bala e seu pai. O momento congelou diante dela. Seus olhos se arregalaram. Não! O grito de Mariana ecoou, mas era tarde demais. A figura de sua mãe desabou, o sangue logo se espalhando pelo chão. A cena se desenrolou em câmera lenta. O caos tomou conta. Gritos e tiros se misturaram a uma nova onda de pânico. Tinha se transformado em um pesadelo horrendo e Mariana não conseguia respirar. Você matou ela! Gritou o avô, o rosto pálido, enquanto corria até a mãe dela. O encapuzado sorriu, ainda segurando a arma. Ela fez uma escolha. Agora você tem que decidir, menina. Mariana sentiu a realidade girar ao seu redor. O que estava acontecendo? Como a verdade sobre seu pai se tornara um pesadelo. Na mente dela, uma luz ofuscante a fez perceber que todo o conhecimento que tivera estava desmoronando. O avô sempre fora um herói, mas ele estava ali, incapaz de proteger sua família. Você quer a verdade? Perguntou. O encapuzado, agitante o diário. A mesma verdade que abalara tudo, cheia de mentiras e segredos. Então venha, Mariana, siga-me e saberá mais do que deseja. A mente de Mariana estava em um frenesi. Ela não conseguia olhar para sua mãe caída e sem vida. O avô estava em desespero e Alex a segurava, puxando-a para trás. Precisamos sair. Ele estava pálido, mas sua voz era firme. A razão de Mariana ainda lutava contra a confusão, enquanto cada segundo parecia se arrastar. A ideia do encapuzado a enredava como uma teia. O que você sabe? Perguntou. O que era o diário? A curiosidade se misturou com a dor, e ela sentiu forças estranhas a puxarem para lugares obscuros. Foi quando um grito automotivo soou ao longe, cortando o sentimento de desespero. Viaturas se aproximaram e a sirene ressoou como um farol na escuridão. A polícia! Gritou um dos encapuzados. Camalhas de ação se formaram enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Mariana. Vamos, podemos fugir! Alex puxou-a, mas a sensação de que tudo estava mudando novamente a paralisou. Então, um movimento do encapuzado a atraiu novamente. Você ainda não escolheu, Mariana! Qual lado você realmente está? A pergunta feriu como um corte profundo. E naquele instante, a verdade foi desvendada com uma única palavra: traidor. A compreensão se instalou e Mariana se lembrava das palavras do diário. Mas quem realmente poderia ser o traidor? E com essa dúvida pairando no ar, uma escolha logo se tornava visível, mesmo que ela não soubesse qual seria o preço disso. As sirenes se aproximavam, mas a única certeza que tinha era que a vida dela jamais seria a mesma novamente. Mariana ficou paralisada. Os olhos dela saltaram de uma figura familiar para outra. O avô estava ali, mas a confusão só crescia. O que ele estava fazendo na casa? O que tudo isso significava? O encapuzado olhava para ela com um sorriso cheio de confiança, enquanto sua mãe tentava lutar contra os homens que a seguravam. Você não deveria estar aqui! Gritou Mariana, ignorando a urgência do momento. A voz dela estava trêmula. A última coisa que ela queria era mais segredos. O avô, que antes parecia um salvador, tornou-se um enigma perigoso. Mariana, escute! O avô a chamou. Sua voz não era mais autoritária. Havia desespero ali, o que a fez hesitar. Eu vim para te proteger, mas você precisa entender a verdade. Que verdade? Ela estava prestes a entrar em colapso.
A pressão do caos ao seu redor a forçava a questionar tudo. Você me abandonou. Todos me abandonaram. As lágrimas brotaram. Ela estava furiosa. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu com seu pai. O avô tentou explicar. Mas nesse instante, outra onda de vozes altas e invasivas interrompeu a discussão. Um dos encapuzados, com uma expressão maligna, avançou. Silêncio! Gritou, levantando uma arma. O ar ficou pesado. O encapuzado olhou fixamente para o avô. E o que aconteceu a seguir foi tão rápido que Mariana quase não teve tempo de processar. O homem de capuz sacou uma arma e disparou. Um tiro estrondoso ressoou. O avô deslizou para o lado. Mas não era ele que o encapuzado pretendia atingir. Em plena confusão, como se fosse uma cena de filme, a mãe de Mariana se interpôs entre a bala e seu pai. O momento congelou diante dela. O coração de Mariana despedaçou em 1000 pedaços. O grito dela ecoou e se misturou ao caos ao redor. Não! A mãe de Mariana desabou, o sangue logo se espalhando pelo chão. O avô correu até ela, segurando a cabeça dela em seu colo. O olhar dele estava cheio de desespero, e Mariana não conseguia afastar a imagem da sua mãe, tão vulnerável, tão longe. Uma sensação de perda a atravessou. Você matou ela, gritou o avô, enquanto o encapuzado sorria com satisfação. Ela fez uma escolha. Agora você tem que decidir, menina. Mariana não conseguia pensar. Estava perdendo tudo de uma vez só. Mas naquele momento de dor imensa, algo dentro dela se acendeu. Uma necessidade de verdade. Uma vontade de entender. O encapuzado se aproximou de novo. Sua voz era um sussurro ameaçador. Escolha entre a verdade ou a mentira, Mariana. Quase em transe, ela se virou para o encapuzado, perdendo-se no olhar dele. Uma ideia surgia em sua mente. O seu avô, o único que poderia esclarecer tudo, também parecia atormentado. Quem é você realmente? Perguntou Mariana ao avô, a voz falhando. Ele hesitou. Eu sou teu avô, mas não sou quem você pensa que sou. Não conseguiu terminar. Um som forte ecoou. As luzes da casa tremeluziam. A sirene da polícia estava mais perto, mas algo muito pior parecia se aproximar. O encapuzado segurou o diário e começou a recitar algo, como um lema. As palavras soaram estranhas e carregadas de significado. Logo, o chão sob os pés de todos começou a tremer. — O que você fez? Gritou Mariana, o olhar confuso. Então foi quando tudo explodiu. Uma luz ofuscante engoliu a sala. O ar ficou pesado e a dor aumentou. Um estrondo imenso fez o chão afundar e, de repente, uma porta oculta se abriu na parede. Do buraco, uma figura familiar passou. Era seu pai. Mariana! Gritou ele. Uma força invisível o empurrou para fora. O caos se transformou em um turbilhão. As balas disparavam e a sala estava cheia de gritos. O pai estava ali, mas não era o mesmo homem que ela conhecia. Havia algo sombrio em seu olhar, algo que Mariana não conseguia entender. Precisamos ir agora! Ele imediatamente agarrou a mão de Mariana. O encapuzado tentou se aproximar, mas uma energia poderosa emanava da figura do pai. — O que aconteceu com minha mãe?
perguntou Mariana, aterrorizada. Ela não pode saber que estou vivo. Isso era um segredo. As palavras do pai eram apressadas, frenéticas. O avô gritou algo, mas a confusão era tanta que Mariana não ouviu. O que está acontecendo? Gritou ela, a mente girando. As luzes piscavam e ecoavam as sirenes. O avô, que estava tentando proteger, parecia agora fazer parte desse jogo terrível. O que realmente acontecia ali? Mariana puxou a mão do pai. O que você está escondendo? Mas antes que ele pudesse responder, o chão ruiu de novo e a sala inteira se desmantelou com uma explosão. Eles foram sugados para um túnel obscuro, onde as verdades mais profundas pareciam esperar por eles. Um lugar onde nada estava definido e tudo era incerto. Mariana, a voz do pai, ecoou à distância. O mundo girava e com ele a vida, o passado e os segredos de uma realidade que Mariana nunca imaginou. Fechou os olhos, aguardando o que viria. Ela estava prestes a descobrir que a verdade, uma vez revelada, pode se tornar o maior de todos os pesadelos. O túnel escuro parecia como um pesadelo interminável. Mariana se sentia puxada, flutuando entre a familiaridade do passado e a incerteza aterradora do futuro. Mariana! O grito do pai ecoou em seus ouvidos, mas o som se dissipou tão rápido quanto surgiu. A luz que o cercava era intensa demais e seu corpo se atormentava pela dúvida. Quando a luminosidade começou a diminuir, uma nova realidade surgiu diante deles. Eles espavam em um espaço aberto, um grande salão iluminado por luzes pulsantes. A atmosfera... Sage. Wild. Descobriu que esta nova realidade surgiu pela pulsante e a terra mais paciente. Então, quando vi Delo de eco do grande salão surgiu. Uma nova realidade surgiu. E vocês ou pesadelos? Que pesadelos gringos. O pesadelo grinco estava carregada de tensão. A primeira coisa que Mariana notou foi a presença de pessoas reunidas em torno de uma mesa imensa. O rosto do avô estava lá, sério, discutindo animadamente com figuras sombrias que pareciam do mesmo círculo do encapuzado. Ele parecia nervoso, mas tinha um ar de poder imenso. Sua presença não era apenas conhecida, era temida. Mariana começou, mas ele levantou a mão, pedindo silêncio. E aquilo a feriu mais do que esperava. Havia algo de sombrio em seu olhar. E ao lado dele, a figura encapuzada rumou para a mesa, levantando o diário e gesticulando com uma confiança quase arrogante. Essa é a garota, ele anunciou, olhando diretamente para Mariana. A chave de tudo. As palavras reverberaram nas paredes, como se o ambiente estivesse absorvendo aquele momento. Mariana sentiu o coração disparar. A verdade a perseguia como uma sombra, pronta para derrubar os muros que sempre cercaram sua vida. Mariana, disse o avô, com um tom que não combinava com a urgência da situação. Você não entende. Isso é maior do que você imagina. Ele olhou para os outros, que batiam palmas lentamente, como se estivessem aguardando uma revelação. Sua mãe estava no caminho. Mas agora você é tudo o que resta. Caleidoscópios de sensações passaram pela mente de Mariana. O que estava acontecendo? O que ele queria dizer com isso?
Antes que pudesse processar a enormidade da situação, um grito rasgou o ar. Uma mulher grisalha surgiu de uma porta, e quando Mariana viu, um frio atravessou sua medula. Um reconhecimento instantâneo. A mulher era a mãe que ela nunca conheceu. A mãe que esteve desaparecida sua vida inteira. Mãe? O sussurro estava preso na garganta dela. A mulher olhou diretamente para Mariana, e a expressão dela era uma mistura de dor e alívio. Você precisa entender, querida. A verdade é que todos estamos envolvidos. Mariana viu nos olhos dela um mar de emoções. A dor era palpável, triste. E havia algo a mais. O que era? Você não está aqui para nos salvar, disse o encapuzado, o sarcasmo transbordando de suas palavras. Você é parte do plano. O peso daquela frase caiu sobre Mariana como uma rocha. A imagem da mãe sofreu a mesma transformação. Ao invés de uma presença calorosa, agora parecia uma peça de um quebra-cabeça obscuro que ela não podia entender. Não! Não! Você não pode ser parte disso! Mariana gritou, e um silêncio mortal se seguiu. O avô moveu-se, mas a mulher interrompeu-o. Eles precisam saber, não vou mais encobrir. O tom dela era sombrio, como uma chuva se aproximando. Sou parte de algo que você não pode imaginar, e você também é, Mariana. Mariana sentiu a cabeça girar. As palavras da mãe eram uma bomba, e a verdade se esfarelava em sua mente. Mas antes que mais perguntas pudessem surgir, um novo som cortou a tensão. Tiros ecoaram dentro do salão. Um dos homens encapuzados caiu, levado pela força do disparo. A sala virou um caos. Vamos! Gritou o vô, puxando-a para longe do lugar. Enquanto corriam, ela olhou para a mãe, que estava sendo levada por um dos encapuzados. Mãe! A voz dela se quebrou. Não! Eu não posso deixar você! Mas os policiais chegavam. Não se preocupe, querida. Nós voltaremos. A mãe ergueu a cabeça. E as últimas palavras que Mariana ouviu foram uma promessa de esperança no meio da reflexiva negridão que se aproximava. Mariana sentiu um nó na garganta enquanto se afastava. O que realmente estava por trás daquela conspiração? Por que sua mãe estava ali? Por que toda a verdade girava em torno dela? De repente, outra explosão ocorreu e o chão começou a tremer novamente, levando tudo a desmoronar à sua volta. Mariana, confia em mim! O avô gritou, mas suas palavras foram tragadas pelo caos. O que mais poderia ser revelado naquele momento crucial? As sombras estavam prestes a engoli-las, e a única certeza que Mariana tinha era que nada, absolutamente nada, seria como antes. Mariana sentiu o chão tremer sob seus pés, e o eco dos tiros ainda reverberava na sua mente. O caos ao seu redor era imenso. A luz pulsante do salão misturava-se com a escuridão do medo que a envolvia. Ela olhou para o avô, que agora estava quase descontrolado, tentando proteger o que restava da sua família. As palavras da mãe ainda ecoavam em seus ouvidos e a ausência dela começava a doer como nada antes. Vamos, Mariana! O avô gritou, puxando-a em direção à luz da porta que se abria ligeiramente à frente. O encapuzado ainda estava lá, segurando o diário com um sorriso desdenhoso. Mariana não podia acreditar que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Ela tinha que escolher entre a verdade e a mentira. Mas como? O que cada uma delas realmente significava? Com os pensamentos confusos, ela virou-se para o pai.
Foi sentado ao chão, tentando se reerguer. Você está vivo! A incredulidade na voz dela fazia a situação parecer ainda mais estranha. Ele olhou nos olhos dela, e por um breve momento tudo pareceu parar. Eu te procurei, Mariana. Eu jamais poderia. Que deixar? Sua voz estava trêmula, mais fraca do que ela se lembrava. O encapuzado, percebendo a fraqueza do pai, avançou com um olhar calculista. A tensão na sala se elevou a níveis insuportáveis. Não! Mariana gritou. Seu instinto de proteger aqueles que amava, queimando dentro dela. Se você quiser a verdade, então venha atrás de mim. A determinação encheu suas palavras. O que vieram fazer com a sua família não iria passar impune. A adrenalina fez seu coração disparar. Subitamente, a figura encapuzada hesitou. Parecia insegura, e isso deu a Mariana um tempo precioso. Eu sei que você tem medo, ela continuou, agora olhando diretamente para o homem que segurava o diário. Mas a verdade sempre vem à tona. Você sabe do que estou falando. O sorriso no rosto dele vacilou. A verdade pode ser sua ruína, garota. Os outros ao redor começaram a murmurar. A tensão estava palpável, mas para Mariana a neblina da incerteza estava finalmente se dissipando. Ela pode ser o seu caminho, mas você precisa estar disposta a lutar para alcançá-la, disse o avô, e isso acendeu uma chama dentro dela. Então vamos lutar, Mariana declarou, segurando na mão de Alex, que estava ao seu lado, ainda pasmo. Se somos parte disso, vamos nos unir! E com esse grito, tudo girou mais uma vez. A porta se abriu e policiais armados invadiram o salão, prontos para detê-los. O encapuzado gritou, e em meio ao pânico, Mariana viu uma oportunidade. Acompanhada por Alex e seu pai, ela se lançou em direção ao buraco que se formava na parede, onde a luz da liberdade parecia mais brilhante. Desesperada, mas determinada, Mariana se despediu do passado e abraçou o desconhecido. Sentiu a verdade a cercar, e com isso veio um sentimento de alívio. A batalha ainda não havia terminado, e muitos perigos a aguardavam, mas ela tinha aliado seu lado. Enquanto corria, um pensamento ocorreu. O que mais estivesse escondido na história da sua família, Mariana estava pronta para descobrir. A verdade não a impediria, mas a libertaria. E assim, no caminho para enfrentar o futuro, uma vez que a poeira assentou, Mariana respirou fundo e sussurrou: Nós vamos nos reencontrar, mãe. Eu. Prometo! A história dela estava longe de acabar. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito. E você, que acompanhou toda essa jornada incrível, precisa agir! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras e revelações exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo essas histórias. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Você não vai querer ficar de fora dessa! Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho surpreendente. É o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte da nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo!